Olha o quinto sinal, marcando 8 em ponto da manhã. Bom dia, hein? Seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta segunda-feira, hoje 20 de março de 2023. Existem algumas datas limite que são colocadas agora para a apresentação do novo marco fiscal, da regra fiscal geral, que vai ser proposta pelo Executivo ao Poder Legislativo. A primeira data é a viagem do presidente Lula à China, com grande comitiva de ministros, muitos empresários. A presidência quer dar peso a essa viagem e faz com que o tamanho da comitiva seja um dos fatores dessa comunicação. Lula embarca para a China no final de semana. A outra data, essa é mais próxima, e essa é a verdadeira corrida contra o tempo. É a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, que decide sobre juros e que se reúne amanhã e depois em Brasília. Ou seja, na quarta-feira é a decisão do Copom sobre a manutenção ou não dessa taxa de quase 14% ao ano na taxa básica, no interbancário. Para quem toma empréstimo no banco, empresa, pessoa física, a taxa é muito mais alta, como a gente está cansado de saber, somado isso ao fato de que está faltando dinheiro para empréstimo na praça. Bem, essas duas datas colocam uma situação de mais urgência para a apresentação da regra fiscal geral, que é defendida pelo governo Lula. O que já se sabe a respeito disso? Pouco. Tem vazado muito pouco das discussões que são travadas no Ministério da Fazenda e que foram apresentadas na sexta-feira a um petit comitê. O presidente Lula, a ministra Simone Tebet, a ministra da Gestão e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Teria sido ele que nessa reunião falou, olha, peraí, vamos ver direito, a gente precisa analisar melhor o que está sendo colocado aqui. O que quer o governo federal? Primeiro, sinalizar para o mercado que há sim um compromisso com equilíbrio fiscal no governo Lula. Como? Essa é a grande resposta que vai ter que vir. A outra questão é a seguinte: como é que vão ser tratados os grandes investimentos públicos? Bandeira de campanha de Lula, pensamento ali principal do Partido dos Trabalhadores, mas que gaste aqui, gaste ali, tudo é gasto, tudo é dinheiro. O governo não gera dinheiro, o governo arrecada e redistribui, pelo menos na tese, na teoria deveria ser assim. Como é que vão ser tratados investimentos, por exemplo, em educação, saúde, habitação? Ficam dentro ou fora dessa regra fiscal? Uma outra dúvida: momentos com mais crescimento econômico e momentos com menos crescimento econômico. Haverá um teto único para essas situações diferentes ou haverá uma variação? São muitas decisões que vão ter que ser tomadas. Também há a recomendação do presidente Lula para que Haddad sinta melhor o clima político antes de colocar esse documento em aberto. O que significa isso? Entender como o Congresso, como Câmara e Senado vão receber essa proposta. Não falando apenas com presidentes das duas casas, mas também com lideranças, aqueles que podem dar a temperatura ao governo de qual vai ser a receptividade de uma proposta como essa, tão fundamental no Congresso Nacional. É por isso que há essa corrida contra o tempo, de duas datas importantes nesta semana, versus a complexidade do tema. Às vezes, quando você tem ali um facão no pescoço, dizendo que alguma coisa tem que ficar pronta até amanhã, ela é mais prejudicial, essa data limite, do que ajuda. Então a gente vai acompanhar aqui ao longo da semana, na Rádio Bandeirantes, você vai acompanhar conosco, é claro, qual é o encaminhamento dessa questão. Vai dar tempo de que isso seja apresentado até amanhã, antes do começo da reunião do Copom? Antes do embarque de Lula à China, o que vai ter nessa proposta? Por enquanto, o que nós temos é quase que um protocolo de intenções. Nada mais esmiuçado do que isso. Uma vontade do governo de dizer que sim, quer repetir os governos 1 e 2 de Lula em relação à meta de equilíbrio fiscal. Como? É sempre essa perguntinha que atrapalha, não é? Os grandes planos. O como é que a gente vai saber nos próximos dias. 8h04.